Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar. Boa noite, graça e paz. Amém? Glória a Deus. Quantos vieram aqui louvar a Jesus? Aleluia. Ele é digno. Amém? Glória a Deus. Querido, a nossa expectativa em relação à presença do Senhor deveria ser de tal forma que nós poderíamos esperar que na presença dele tudo muda. Amém? Nós devemos ter alegria em poder estar na presença. Nós podemos simplesmente ir à igreja como um ato religioso, mas essa não é a ideia. A ideia é que nós possamos estar na presença dele, adorando e exaltando o Senhor. Amém? Glória a Deus. Muito bom nós estarmos aqui no nosso segundo culto. Amém? Glória a Deus. Tem muita coisa para fazer, né? E está conosco também o Carlos. Dá um sinal com a mão para nós, Carlos, por favor. O Carlos foi o corretor, gente, que trabalhou nessa guerra junto com a gente, para que nós conseguíssemos alugar este lugar. Foi alugado, voltou para nós, e os proprietários, muito difícil, não querendo alugar para a igreja, e o Carlos, mesmo nos conhecendo pouco, ele validou o nosso caráter, dizendo, o pessoal vai pagar direitinho e tal, e eles não querem e tal, e o Carlos foi um canal de Deus para esse lugar. Eu queria aplaudir o Senhor pela vida do Carlos. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Carlos. Muito bom, cara. E Deus levanta pessoas assim, gente, para abençoar. Nós conhecemos ele através do Wagner. E é muito bom. Eu louvo a Deus por isso. Deus tem os seus meios de fazer. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3. Vocês já me viram pregar por centenas de vezes, talvez, esse texto, né? Nós temos falado alguns dias sobre maturidade, amém? Sobre o processo de maturidade. Tem muitas pessoas que elas pensam que amadurecer, presta atenção, existem muitas pessoas que pensam que amadurecer é ficar discreto. Existem pessoas que elas não amadureceram, elas se tornaram incrédulos com os anos. Porque no decorrer dos anos, nós vamos passando por muitas coisas na vida. Alguns aprendem com isso e se tornam melhores. Alguns se tornam piores. Você entende isso? O processo, escute, queridos. O processo, a mesma água, presta atenção, a mesma água quente que amolece a batata, ela endurece o ovo. Dá para entender isso, não? A mesma água quente que amolece a batata, ela endurece o ovo. É assim que acontece com a gente no processo da maturidade. Na vida, a temperatura, as pressões que nós passamos, alguns amolecem. Quando eu falo amolecer, não é cair, eu falo se torna flexível. Mas tem uns que vão ficando mais rígidos. Tem gente que vai ficando rabugento quando vai ficando velho. A velhice é para trazer experiência, não ficar rabugento. Qual a diferença de ser rabugento e de amadurecer? É que o rabugento, ele reclama de tudo. Isso é gente rabugenta. Gente maduro tem experiência para lidar com qualquer problema. Já lidei com isso, já passei com isso, eu sei como é que é isso aí. Aí nós temos que perguntar se nós estamos envelhecendo ou amadurecendo, gente. Você está entendendo? É o processo. Existem pessoas que elas perderam a alegria, quando na verdade elas deveriam amadurecer. A diferença de uma pessoa para outra não está nas oportunidades, está na resposta que cada um deu. Nós podemos pegar duas pessoas que passaram pelas mesmas coisas, e elas dão resposta diferente. Maturidade, queridos, não é aprender a se defender. Maturidade é morrer para as nossas fraquezas, para que ressuscitemos em poder. Maturidade não é aprender a se defender. Tem gente que pensa que fica maduro, agora eu sei brigar. Não. Maturidade não é aprender a se defender, é morrer na fraqueza, porque tudo que morre em fraqueza, ressuscita em poder. Existem coisas na nossa vida que não estão fluindo em poder, porque nós não morremos para aquilo ainda. Querido, deixa eu te falar uma coisa.
A imaturidade na nossa filiação em relação a Deus não nos tira o direito. Você está entendendo? Uma criança imatura não perde o direito de ser herdeiro. Ele perde o poder de posse. Dá para entender, não? Uma criança, enquanto ela é imatura, ela não perde o direito. Ela tem tanto direito. Se a criança tiver 7 anos e tiver um irmão de 20, quem tem mais direito? Os dois têm o mesmo direito, sim ou não? Só que o de 20 anos já consegue dirigir. E o novo não é para dirigir ainda. Mas eles têm o mesmo direito, mas eles não têm posse. É isso que eu penso em relação a Deus. Ele não tem, nos tem como filhos. Todos quanto recebê-lo, João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto recebê-lo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Quantos aqui são filhos de Deus? Agora, a maturidade é o que nos dá direito à possessão. Tem gente que pensa que Deus não quer dar. Eu costumo falar que Deus não tem o que dar, Deus já deu. O que nós precisamos é nos apropriar daquilo que já nos foi dado. Porém, a imaturidade nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. Presta atenção, queridos. No Novo Testamento, existem 2 palavras para filhos. Uma das palavras no grego, porque o Novo Testamento está no grego, é teknós. A mesma palavra, filho, tem 2 significados. Uma delas é teknós. Teknós no grego significa menino, criança, imaturo. Existe outra palavra chamada filho, que o significado dela é outro, já é ruiós. Ruiós é filho maduro. Dá para entender isso? O mesmo nome, a mesma palavra, filho, em alguns lugares significa teknós, é a outra ruiós. Os 2 são filhos, mas um é uma criança e o outro é maduro. Mateus capítulo 3, versículo 13, fala do batismo de Jesus. Diz assim: por esse tempo, ou seja, quando Jesus completa 30 anos, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João, o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa palavra filho, quando Deus está dizendo esse é o meu filho, Ele não está dizendo teknós. Ele não está dizendo esse é meu filho imaturo. Ele está dizendo este é o meu filho maduro. Os céus está dizendo este é o meu filho maduro. Escute, queridos, a questão não é se nós somos filhos de Deus. Isso é muito importante. Tem gente que diz assim, todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia diz que todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Todos nós fomos criados por Deus, mas filhos de Deus é só quem recebeu Ele. Então só é vocês que são filhos, não. É quem receber Jesus. Isso não tem a ver com religião, amém? Eu recebi Jesus como meu único, suficiente, o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu sou filho dele, amém? A questão é, todos foram criados, mas só são filhos aquele que reconhece Jesus. Agora, a partir do momento que eu reconheço a obra redentora, substituta de Jesus no Calvário, eu me torno filho. E isso é um dos maiores, eu não posso dizer que é título, porque filho não é título, filho é condição. Amém? Ser filho não é ter título. Pastor é título, apóstolo é título, profeta é título, e tantos outros. Mas filho não é título. Filho é uma condição que nós temos. E isso é mais precioso do que qualquer título. São coisas distintas. Porém, melhor do que ser filho é ser um filho maduro. Dileus, você já pede para o Felipe sair para comprar alguma coisa para você hoje?
Ele já sai, vai no mercado, compra alguma coisa. Quantos anos tem o Felipe hoje? 16 anos, ele já sai. O Davi tem quanto? Ele sai para comprar alguma coisa? Tem 2 filhos, um com 8, o outro com 16 anos. Um vai no mercado comprar as coisas. O outro não. Por quê? Os 2 não são filhos. Mas a maturidade é diferente. Agora, se nós sabemos para quem delegar responsabilidade, por que você acha que Deus não? Por que você acha que Deus te daria um carro? Escute, eu estou dando um exemplo, não estou falando de bens não. Mas por que você acha que Deus te daria um carro se o carro fosse te matar? Da mesma forma que você não daria uma faca para uma criança para ela se machucar. Eu me lembro que quando eu era criança eu queria fazer os meus pipas, e eu queria a tesoura, eu queria a faca. Minha mãe não deixava, eu dizia que ela era má, porque ela não queria me dar a faca. E muitas vezes as pessoas ficam birradas, feridas com Deus, porque elas acham que Deus é má, que Deus é mau, porque Ele não quer dar as coisas. Não, escute, queridos, existe amor de Deus até no não, ou existe amor de Deus até no ainda não. Ainda não. Vá comigo para Gálatas capítulo 4. 1 Coríntios, 2 Coríntios, depois Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Acharam? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, essa palavra no original é criança, em que o herdeiro é criança, em nada se difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, quando éramos criança, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Quando somos menino, criança, nós somos herdeiros de tudo, mas não temos direito de possessão. Escute, queridos, uma criança que perdeu o pai e a mãe, e o pai pode deixar milhões, ele pode administrar os milhões dele? Ele precisa de um tutor, ele precisa de alguém que vai administrar aquilo para ele até que ele cresça. Você está entendendo isso? Maturidade. Eu estou te dando alguns pontos de maturidade para que nós possamos entrar nisso. O que é ser maduro? Escute, queridos, a maturidade não impede as pessoas de falar de mim. A maturidade faz eu decidir que resposta que eu vou dar. Maturidade não impede as pessoas de falar de você. Maturidade dá o poder de você decidir o que você vai falar. Porque tem gente que não tem nem poder de escolha. Não é que ele não tem, é que ele mesmo não para nem para pensar para dar a resposta. O maduro, ele não responde o que vem na cabeça, o que vem na língua. Ele para e pensa. Isso é maturidade. Você está entendendo? Isso é maturidade. Abra comigo, Mateus capítulo 5, volte lá para Mateus. Queridos, Mateus capítulo 5, 6 e 7 fala do sermão da montanha, amém? Eu não sei, irmãos, assim, eu vou falar algo que eu não posso afirmar doutrinariamente, tá? Eu não penso que o sermão da montanha era para a multidão. Eu penso que o sermão da montanha era para os discípulos. Né? Eu penso que era para os discípulos. Não posso afirmar isso doutrinariamente. Porque não é uma palavra. Os teólogos, há teólogos que dizem que o sermão da montanha é algo que vai acontecer no futuro. Há quem chame o sermão do monte, da montanha, da constituição dos céus. Você já imaginou isso? A
constituição dos céus. Por quê? Porque é algo totalmente antagônico, é algo totalmente na contramão de tudo, é o Sermão da Montanha. Então, eu penso que o Sermão da Montanha é um grito de maturidade, é um processo para a maturidade. Por isso que eu creio que Jesus queria falar isso exatamente para os discípulos. Eu creio, não posso afirmar doutrinariamente. Por quê, queridos? Porque isso não é um assunto para menino. E nem estou falando que os seus discípulos eram maduros, mas preste atenção, irmão, porque, até porque o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, preste atenção, ele rebate muita coisa do Antigo Testamento. Você está entendendo? Ele coloca um peso, não é que ele anula o Antigo Testamento, ele coloca uma dimensão muito maior. Versículo 38, capítulo 5 de Mateus, versículo 38. 5,38 diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e... Aonde estava escrito isso? No Antigo Testamento, sim ou não? Sim ou não, Léo? Estava escrito no Antigo Testamento isso? Olho por olho, dente por dente. Versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas, a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Você acha que isso é coisa para gente da terra, irmão? Você acha que isso daqui é coisa para qualquer um? Quando eu falo qualquer um, não é depreciando alguém. Eu estou falando de gente madura. Escuta, querido, no UFC, o melhor é quem derruba o outro, ou quem dá uma chave final. No reino, o maior é quem se rende. Isso é antagônico, irmãos. Isso está na contramão de tudo. Isso está na contramão dos fortes. Isso está na contramão dos vencedores da terra. Não resista. Ao que quer demandar contigo, versículo 40, e ao que quer demandar contigo a tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se tirou a túnica, dá a capa para ele também. Sabe o que Jesus está dizendo? Algumas coisas eles fizeram por força, vai além da força deles. 41. E se alguém te obrigar, irmãos, alguém gosta de fazer alguma coisa obrigado? Gosta ou não? Não, irmãos. Nem Deus quer que você faça nada obrigado. 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Por quê? Porque uma você foi por obrigação, mas a outra você vai porque você quer. Porque quando os soldados romanos via um hebreu, presta atenção, quando o soldado romano estava com as suas malas, com alguma coisa, e ele viu o hebreu tinha a obrigação de pegar a mala dele e caminhar 1 milha. Jesus falou, não, se te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2. Uma você foi por obrigação, e outra você vai porque você quer. É isso que vai fazer a diferença. Maturidade não tem a ver com as minhas obrigatoriedades, tem a ver com aquilo que eu vou além da obrigação. Você está entendendo? O cristianismo não está ligado ao monte de regras, gente. Não, isso vai além, irmãos. Regra é para criança. Pode, não pode, é para criança. A questão não é o que você pode e o que você não pode, é o que você não quer. Dá para você entender? Eu agora sou cristão, eu não posso beber. Não, isso não é cristianismo. Então o senhor está falando que eu posso beber, eu também não disse isso. Eu estou falando que não é a proibição que faz você parar de beber. Cristianismo, querido, não tem a ver com regras, tem a ver com a mudança interior. Se não mudou aqui dentro, querido, nós estamos cumprindo uma regra, mas que não tem verdade, não tem essência. Versículo 42, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos... irmãos, você acha que isso aqui é justo?
Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Isso é antagônico, isso está na contramão de tudo. Geralmente nós amamos quem nos ama, quem nos faz bem. Mas não é esse o evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Escute, não importa se o evangelho modernizou, a palavra de Deus é a mesma. Escute, queridos, existem muitas pessoas mudando de igreja não por direção, mas por ofensa, por problemas. Por quê, irmãos? Primeiro que aqui dentro ninguém tem que ser inimigo de ninguém. Mas por que nós tomamos decisão de mudança por causa de pessoas? Porque nós estamos na contramão do reino. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos justiça própria. Porque nós sempre queremos estar certo. E tem gente que está certa a vida inteira, mas não mudou nunca. Tem gente que está certo, já casou 3 vezes e continua certo. Está certo, casou 4. Está certo, casou 5. Irmãos, eu não quero estar certo, eu quero mudar de vida. Tem gente que está certo, irmão, e está na cadeia. Porque o cara mexeu com ele, ele enfiou bala. Ele estava certo. E onde é que ele está? Preso. Irmão, deixou errado, solto. Escute, queridos. Às vezes o cara falou um monte para a mulher, brigou com a mulher e dormiu separado. Falei um monte, ela estava errada. Mas dormiu separado. Você está certo, mas ganhou o quê? Você está entendendo? Eu estou falando que às vezes nós estamos achando que estamos ganhando coisas, quando na verdade nós estamos perdendo. O reino, queridos, é antagônico. O último é o primeiro. O maior é o que serve. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe isso em nossas vidas. Isso precisa mudar, queridos. O cristianismo é revelar Jesus Cristo. Você sabe que uma vez perguntaram para os católicos, perguntaram para uma pessoa católica assim: onde está na Bíblia esses montes de santos que você tem? E o católico falou: realmente eu não sei onde é que está na Bíblia. E o católico perguntou para ele: mas onde é que está esse monte de placa de igreja que vocês têm? Também não está na Bíblia. Presta atenção, queridos. Às vezes nós achamos que mudamos de religião e está tudo certo. Não é mudar de religião, é nascer de novo. Não é mudar de religião, é nascer de novo. É uma vida governada não pelas emoções. É uma vida governada não pela vontade, não pela ira. É uma vida governada pelo Espírito. Só que isso, querido, não é a força do meu braço. Eu não consigo dizer, não, eu vou fazer assim, não. É Deus mudando a minha vida por dentro. É o tempo que eu passo a sós com Deus que vai me mudar por dentro. É o tempo que eu passo com a sua palavra que vai me mudar por dentro. Escute, querido, não sou eu que faço mudanças em mim. É o Espírito que habita em mim que vai me transformar. Não é você que se autotransforma. É o Espírito de Deus dentro de você. E quanto mais tempo você passa com Ele, não simplesmente pedindo, ainda que nós podemos e devemos pedir, mas quanto mais tempo nós passamos com Ele, adorando, nos rendendo a Ele o governo da nossa vida, submetendo o meu eu, a minha vontade a Ele, mas eu sou transformado. Vamos continuar lendo. Versículo 45, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justo e injusto. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo?
E se saudades somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A Bíblia está dizendo que quem vive nessa dimensão vive em perfeição. Tem gente que o irmão saiu da igreja e encontra o irmão não dá paz. O irmão saiu da igreja ou saiu do planeta, irmãos? Irmãos, a Bíblia fala para você entrar numa casa e dar paz. Se não tiver paz, volta para você. A gente não deveria dar paz para crente. Deveria dar paz para todo mundo. A paz? Será que tem alguém que não quer paz na vida, irmão? Mas virou um símbolo religioso. Irmão, qualquer lugar chegou na padaria, bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Será que alguém não quer paz, irmão? Tudo que as pessoas querem no mundo é paz. Mas não, a gente faz, a gente vive em paz para os crentes, como se fosse isso. Não, irmãos, a paz tem que inundar o lugar onde nós entrarmos. A paz tem que fluir através de nós. A nossa casa precisa ser um ambiente de paz. Escute, a paz não tem a ver com o quanto eu tenho na conta que me faz dormir. A paz não tem a ver com a tranquilidade que eu tenho, porque está tudo bem. Não, está aí, queridos, é a paz circunstancial. Não, isso daí qualquer um consegue. Eu quero ver você dormir na tempestade como Jesus dormia. É quando você diz, o guarda de Israel não dorme, ele não tosqueneja. E se ele não dorme, não tosqueneja, ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida. Escuta, querido, você pode não ver, mas você pode ter certeza de uma coisa: quando você anda com Ele, você está dormindo, Ele está guardando você. Queridos, o momento que nós estamos mais desprotegidos é quando nós estamos dormindo. Mas Ele não dorme. O guarda de Israel não. Queridos, isso é maravilhoso. Primeiro que nenhum outro Deus está vivo, morreram todos. Esse além de estar vivo, porque Ele ressuscitou, Ele não dorme, Ele está à sua volta. Uau! Ele cuida de você. Escute, queridos, a igreja do Senhor na terra precisa amadurecer, para nós manifestarmos os céus na terra. Irmãos, eu entendo que nos últimos anos, eu preciso reconhecer isso. Viajando pelo Brasil, eu vejo hoje muitos pastores que têm seus negócios. Deus tem levantado muitos empresários, pastores ou pastores empresários. Escute, queridos, eu não sou contra, não. Tem pessoas que Deus levanta. Eu particularmente não sou a favor de um pastor se tornar, um pastor de linha de frente se tornar político. Eu não sou a favor disso. Eu particularmente não. Eu não sou contra um pastor ser político, desde que ele não esteja à frente de uma obra. Mas que se ele está à frente de uma obra, ele tem que se dedicar à obra. Ele tem que se dedicar à obra. Preste atenção, queridos. Mas eu não sou um homem de negócios. Eu não quero ser um homem de negócios. Eu respeito quem tem chamado. Eu não estou aqui para fazer negócio. Eu estou aqui para manifestar os céus. Eu respeito e sei que Deus tem chamado pessoas e eles podem manifestar, mas eu não quero ser o cara do negócio. Eu recebi uma proposta para nós abrirmos uma sociedade esse ano em São Paulo, de outro estado. Um amigo meu falou: olha, eu entro com tudo, eu só quero que você administra. E a princípio eu falei: vamos lá, vai dar certo. Depois eu voltei para casa, depois de uns meses orando, encontrei ele. Eu falei: cara, eu não vou não. Por quê, queridos? Você tem que entender qual é o seu chamado, o que Deus tem para a sua vida. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Amadurecer é render a minha vontade, não anular, porque Deus não anula a sua vontade. Amadurecer não é anular a sua vontade, é render a sua vontade, a vontade do Senhor. Maturidade não é ter tudo o que você quer, mas é ser grato com tudo que você tem. Por quê, irmãos? Porque a carne é insaciável
e a alma é insatisfeita. A carne é insaciável e a alma é insatisfeita. Ela sempre quer mais, mais. E nós vivemos sempre em torno de mais. Nós estamos sempre valorizando o que não temos, irmãos, e depreciando o que temos. Nós sempre queremos, achamos melhor o que não temos. O celular, o X agora que saiu é tal, a gente, vamos para lá. Porque a gente tem que estar na crista da onda. Porque a gente quer ser aceito. E aí a gente vive um ciclo vicioso na mão da tecnologia. Irmão, quem consegue acompanhar a tecnologia de celular, irmãos? Quando você pensa que comprou o último celular, ele sai com outro, irmão. Dá vontade de travar, falando, não vai sair mais nenhum, eu quero ter o último. Preste atenção. Por quê? Porque nós estamos querendo provar para alguém. A questão não é se existe um aparelho melhor que esse e ele não está correspondendo às minhas necessidades. Não. A maioria das pessoas que trocam de um aparelho não é porque elas querem o melhor que não está correspondendo. Não, é que eu quero ser aceito. Eu quero estar na crista da onda. Eu quero ser respeitado como alguém de sucesso. Aí acha que sucesso é ter coisas. Não, irmãos, coisas podem revelar sucesso, mas o sucesso não está em coisas. Dá para entender isso? Não. Pastor, é a mesma coisa, não é não, irmãos? Dinheiro pode representar prosperidade, mas prosperidade não se resume em dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, não tem paz, não tem alegria, não tem nada. Isso não é prosperidade. Você consegue entender? E aí, queridos, nós queremos ter carros, nós queremos ter coisas para ser aceito, mas nós não temos paz aqui dentro. As pessoas nos aceitam, mas nós não nos aceitamos. Nós não estamos resolvidos. Pessoas mal resolvidas sempre vai ter problema com outras pessoas. Pessoas mal resolvidas sempre vai transferir culpa. Você sabe o que é interessante no Evangelho de Jesus Cristo? Nos 4 evangelhos, o qual fala especificamente da vida de Jesus, é que Jesus nunca se defendeu, irmãos. Você nunca encontra Jesus em nenhum momento, e ele teve várias situações, sim ou não? Sim ou não? Ele nunca se defendeu, irmãos. Será que ele estava errado em tudo? Ou será que ele estava certo em tudo? Hã? Eu ouvi um pregador dizendo, eu achei muito interessante, que Davi se esquivou da lança, mas Jesus não. Quando Saul lançou a lança em Davi, Davi se esquivou e fugiu. Jesus não se esquivou, não. Chega um momento da sua vida que você para de se justificar e você se rende. Chega uma hora da sua vida que você para de se esquivar, para de lutar para estar certo, para de tentar provar algo para ninguém e você se rende. Porque quem quer agradar a Deus não está preocupado em agradar ninguém. Quem está disposto a ser aprovado por Deus não está preocupado em reprovação de ninguém. Quando eu não sei quem eu sou, eu estou sempre precisando de alguém para dizer quem eu sou. Não. Está errado. O seu valor, escute, queridos, o seu valor não está no que as pessoas dizem. Se ela falar algo errado, se ela falar algo de ruim, elas não acertaram na essência. Se ela falar algo de bom, é provável que elas não acertaram na dimensão. Porque você não pode condenar algo, porque aquilo fez algo errado. Escuta, queridos, você não pode jogar seu carro fora porque ele deu um problema. Pode ou não? Não, é peça, quebrou. Você pode arrumar e ter um carro bom. Essa é a cultura dos Estados Unidos, ninguém arruma nada, irmãos. Escuta, por que Deus não acabou com essa geração e fez tudo de novo? Porque Deus não descarta pessoas. Deus não descarta você.
Deus não descartou o ladrão da cruz do Calvário. Porque Ele não descarta quem que é Ele. Porque Deus não vê pessoas como tomate em fim de feira que está mole. Todo momento da nossa vida que nós falarmos, Senhor, eu te quero, Ele diz, uau, eu sempre quis isso. Eu estou atrás de você desde que você nasceu. Eu estou querendo você desde o ventre da sua mãe. Deus sempre terá uma palavra de amor para você. É por isso que quando a Bíblia fala sobre profecia, ela diz que a profecia exorta, consola e edifica. Ele nunca termina uma palavra só de exortação. Ele sempre está dizendo, eu te amo. O nosso valor tem que vir dos céus para a terra e não da terra para os céus. O nosso valor tem que vir de dentro, queridos. O meu valor não está no que eu tenho, não está onde eu moro. O meu valor está no que Deus diz acerca da minha pessoa. O meu valor não tem a ver com quanto eu tenho, mas com quem eu sou. Eu fui comprado por um alto preço, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Nada poderia me comprar. O que daria um homem em prol da sua alma? Ele tentaria e seria em vão, ele não conseguiria. Jesus nunca se justificou. Quando Pilatos falou para ele, você não vai falar nada, eu tenho poder para te soltar. Jesus falou, você não tem poder nenhum se meu pai não tivesse te dado. Deixa eu te falar algo, querido. A maturidade não é aprender a se defender, é aprender a morrer. E eu não estou falando da morte literal, eu estou falando da morte do nosso eu, da morte dos nossos certos. Você está entendendo? Maturidade. Os céus poderia confiar em Jesus, não porque Ele era o Filho de Deus, mas simplesmente porque Ele era o Filho de Deus, mas porque Ele cresceu como homem, aprendeu obediência por aquilo que sofreu, Ele amadureceu e os céus podem confiar nele. Você sabe o que Deus está procurando? Homens que Ele possa confiar na terra, mulheres que Ele possa confiar na terra, pessoas que não vão vender, pessoas que não vão cobrar para pregar, pessoas que não vão fazer barganha com os dons. Pessoas que não vão se iludir, mas pessoas que vão amar Ele acima de todas as coisas. É isso que o céu está querendo, pessoas o qual esteja alinhada com Ele. Nós precisamos, queridos, amadurecer nos nossos relacionamentos, queridos. Por quê que o divórcio está entrando dentro da igreja cristã? Por quê? Pela modernidade, não pela carnalidade. Por isso, porque ninguém quer morrer. Nós queremos matar o outro, mas não queremos morrer. Jesus nunca quis nos matar, irmãos. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus fala, eu vim dar vida para você. Eu não vim te matar. Eu não vim te matar. Tem pessoas, às vezes eu vejo alguém dizendo, Deus vai mandar você para o inferno. Eu não acredito que Ele vai mandar você para o inferno. Não, eu acredito que você vai para o inferno pelas suas escolhas. Mas não foi Ele que quis te mandar. Ele nunca quis o inferno para você. A resposta dele é baseada nas suas decisões. Você teve a vida inteira para escolher. É tempo de nós amadurecermos, irmãos. É tempo de nós ajustarmos nossos relacionamentos. É tempo de nós nos resolvermos por dentro. Mas resolvermos por dentro com Deus. É tempo de nós estarmos resolvidos no nosso interior. Irmãos, lidar com pessoas complicadas não é fácil. Principalmente quando a pessoa complicada é a gente mesmo. É tempo de nós nos resolvermos, queridos. Nós temos tempo com Deus, com a palavra de Deus, deixar ela nos moldar. O nosso modelo é Cristo. Ele é o nosso modelo.
É isso que nós precisamos, deixar que o Espírito Santo nos molde, não fugir, irmãos. A Bíblia diz que aquele que crê não foge. Você tem problema no casamento, não foge não, irmãos. Quem criou o casamento foi Deus. E quem criou, conserta. Quem criou, conserta, irmãos. Quem criou, conserta. Só pode consertar quem fabricou. Casamento não é algo da terra, é algo dos céus. É para toda a vida, irmãos. É onde a gente aprende a ser humilde. É onde a gente aprende a dar satisfação. Isso é fantástico, irmão. Não queria dar satisfação para o pai, para a mãe, agora tem que dar satisfação para a mulher. Tem, claro que tem. Não tem satisfação para dar para ninguém? Tem sim. Como que não tem? Tem gente que diz, eu congrego na igreja, mas não tem satisfação para dar para ninguém. E eu sou obrigado a corresponder pela sua vida diante de Deus. Os pastores devem cuidar das ovelhas como alguém que tem que prestar conta dela. Não é assim que diz na Bíblia? Eu vou prestar conta da sua vida se você não dá satisfação nenhuma. Oh, pera lá. É da minha conta, sim. Irmãos, para andar sozinho você não precisa ser humilde. Mas para andar em dois você precisa ser humilde. A igreja não entendeu o que é autoridade. E aí levantou um monte de homem machista dentro de casa, achando que isso é sacerdócio. A autoridade é para servir e não para mandar. Tem gente que pensa que a autoridade é mandar na mulher. A autoridade é servir. E aí nós não entendemos isso, nós estamos distorcendo um monte de coisas. Queridos, é tempo de nós nos entregarmos ao Senhor, é tempo de nós orarmos, é tempo de nós termos relacionamento com Deus e dizer, Senhor, eu não quero a cultura do mundo, eu quero andar na contramão, não porque eu sou da esquerda, mas eu quero andar na contramão de tudo isso que é sucesso, de tudo isso que é aprovação, de tudo isso que é aceitação, de tudo isso que significa estar certo, eu quero andar na contramão disso. Eu não quero ser valente, irmãos, eu não quero ser bom de briga, eu quero ser bom de perdão. Você pode dizer amém? Tem gente que é bom de briga, irmão, mas não é bom no perdão. Jesus não era bom de briga, irmãos. Quem reagiu por ele foi Pedro na hora que ele foi preso. Quem reagiu por ele foi Pedro. Ele falou, Pedro, guarda essa espada, menino. Quem vive pela espada morre. Pedro, guarda isso, cara. Você acha que eu não tenho poder para rogar ao Pai e Ele me mandar anjos aqui? Mas como é que eu vou fugir dessa hora? Ah, queridos, eu penso que nós estamos prestes a viver o melhor tempo da igreja na terra. Eu creio, pastor, melhor do que a igreja primitiva, mais poderosa é a colheita da última hora, é o preço que milhões de pessoas vão se render nos últimos anos. Eu creio, queridos, eu creio, porque o avivamento vem em meio ao caos. Mas a questão é, queridos, a quem o Senhor pode confiar? Se algo dentro de nós, queridos, se nós não temos Jesus como Senhor da nossa vida, o que é ser Senhor? Ele é dono da minha vida. Eu pergunto para Ele, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vou? Para onde o Senhor quer que eu vá? Maturidade, irmãos. Alguém que pode ser confiado. Deus confia nos homens, Ele confia sim, irmãos. Ele confia dons aos homens, Ele confiou o reino aos homens, Ele confiou a grande comissão aos homens, Ele confia sim. Pastor, mas por que Ele confia se a gente erra? Porque a confiança dEle não depende dos teus acertos. Da mesma forma que o amor dEle não depende dos nossos acertos. Deus não tem amor, Deus é amor. Deus não tem, Ele é amor, e o amor dele é um amor resolvido, não é o nosso amor, que é uma troca. O amor de Deus é independente, Ele não concorda com os nossos erros, mas Ele nos ama. O amor dele não é cego, o amor dele faz ele enxergar muito bem. E sabe qual é o que é fantástico nele? É que ele não sabe só que você errou ontem,
Ele sabe que você vai errar daqui 2 anos. O seu futuro para ele já é passado. O que você vai fazer daqui 5 anos, ele já sabe. O nosso futuro é passado para ele. Mas Paulo entendeu isso e diz: quem nos separará do amor de Deus? Uau, eu fico tão feliz por isso, queridos. Sabe por quê? Porque eu errei ontem. É provável que eu errei hoje. E é quase certo que eu vou errar amanhã. Mas eu posso ter certeza de uma coisa: Ele me ama. Ele não concorda com o que eu fiz. Ele não aceita os meus pecados. Ele não concorda com os meus pecados, mas Ele me ama. E o amor dele é mais forte do que a morte. O amor dele é mais forte do que a morte. O amor dele cobre uma multidão de pecado. É tempo de nós nos rendermos a Ele. Você tem escolhas na sua vida. Você pode fazer o que você quiser, queridos. Mas você nunca vai viver plenitude se você não se render a Ele. Chega de religião. É hora de termos um compromisso com Deus. O senhor está falando de ter um compromisso com a igreja? Não, o compromisso com a igreja é depois do compromisso que eu tenho com Deus. Tem gente que tem compromisso com a instituição, mas não tem compromisso com Deus. Ter compromisso com a instituição é frequentar todos os cultos e os programas da igreja. Ter compromisso com Deus é ter relacionamento com Ele todos os dias. E quem tem compromisso com Deus se compromete com a igreja. Tem gente que é bom, queridos, para a instituição, mas é péssimo no relacionamento. Quando a gente vai envelhecendo, diz que depois dos 40 muita coisa muda, né? O pessoal que diz que depois dos 40 muita coisa muda. Há uma estatística que diz que quem não enriqueceu até os 40 dificilmente vai enriquecer depois dos 40. Diz que pouquíssimas pessoas enriqueceram depois dos 40. Mas eu fiz 43 agora. Mas eu não avalio a mudança que está acontecendo dentro de mim por causa dos 40, não. Esses dias eu falei para minha esposa, eu estou querendo fugir de algumas coisas, de ostentação. Não é que, eu estou falando assim, de querer ter um carro que chama atenção. Não é que é pecado não, é que eu não quero. Sabe quando você não quer mais ficar com um negócio que, olha lá, olha o carrão do pastor. Eu não estou mais afim disso não, irmãos. Quer dizer que o senhor vai ter que ter um carro velho? Não, você não precisa ter um carro velho. Você simplesmente pode ter um carro bom. Sem ter que... Você consegue entender o que eu estou falando? Talvez você não entenda isso. E eu respeito o seu entendimento. Mas eu falei para minha esposa, eu não quero mais. Eu sei que simplicidade não tem a ver com a roupa que eu visto, com a casa que eu moro. Simplicidade não tem a ver com o carro que eu tenho, não tem nada a ver. Humildade não tem nada a ver. Olha, liga para minha casa não, que ela é simples. Não, simplicidade não tem nada a ver com isso. Simplicidade é questão espiritual. Tem gente que mora numa mansão e é simples, irmão. Não tem nada a ver com isso, é uma questão espiritual. Mas eu não quero mais, irmãos. Eu já quis ser muita coisa na vida. Mas hoje eu só quero ser o que Ele quer que eu seja. Eu já quis estar em tantos lugares, irmãos. Hoje eu só quero estar onde Ele quer que eu esteja. E onde o Senhor encontrou isso? Eu encontrei isso no meu lugar de oração com Ele. No meu tempo a sós com Ele. Vamos abrir, só o último texto nós vamos encerrar. Salmo 131. Eu amo tanto esse texto. Eu amo tanto esse texto. Eu creio que é 131. Salmo 131. Acharam? Queridos, esse salmo é fantástico. Salmo 131. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar
e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Você já viu uma criança que mamou? Como é que ela fica, irmão? Tranquila, irmão. Aí quando ela não mama, irmãos, ela chora, ela birra, ela faz o trem. Não é assim? O salmista está dizendo, olha, eu não estou atrás de grandes coisas. Irmãos, eu não estou falando de mediocridade, eu não estou falando de sonho, pelo amor de Deus. Não, eu não estou falando que é errado você sonhar. Não. O que é errado é você viver sonho para provar para os outros. O que é errado é a gente obrigar os nossos filhos a fazer faculdade para curar a nossa frustração. Não, coloca o menino para fazer isso. Eu queria fazer isso, ele não fez, eu não fiz, então ele vai fazer. Peraí, o sonho era teu, não passa para ele não. Deixa ele decidir o que ele quer. Ah, realizar o meu sonho. Ele realiza o teu e frustra o dele. Ei, queridos, o sonho é teu. Eu não sou contra sonhar, irmãos. Não. A vida é feita de sonhos. A Bíblia fala sobre os que sonham. A questão é quando nós queremos ter para provar para os outros, é quando a gente quer ser aplaudido e reconhecido. No mundo se tinha status baseado no quê? Em tantas coisas. E agora nós estamos tendo status dentro da igreja. Nós estamos tendo status pelo título que tem. Eu sou apóstolo. Eu sou não sei o quê. Ah, que meleca, irmãos. Não me chama de Ricardo, não. Me chama de pastor Ricardo. Ah, irmãos, me ajuda. O respeito não está no PR. O respeito está na pessoa. Você está entendendo isso? Daqui a pouco a gente está igual o STF. Vossa Excelência não fala a verdade. Vossa Excelência é mal-humorado. Irmão, você não tem nada mais hipócrita do que aquilo, cara. É Vossa Excelência, mas você é um mentiroso. A gente está assim. Não, cara. Você sabe o que é prosperidade? É você ter tudo que você precisa para viver. Você sabe o que é prosperidade? Não é ter 10 casas. É ter o que você precisa para viver. Isso porque você precisa, tem 10 casas dentro, está dentro, irmãos. Eu não estou falando de ser medíocre, irmãos. Eu estou falando, irmãos, de ter, como é que eu falo? Não é satisfação que eu falo. Hã? Não, eu falo que tem que ter um teto, né? Eu uso uma palavra, não lembro agora. Qual é o nosso nível de satisfação? Quando é que nós vamos dizer basta? Limite. Contentamento, essa palavra. Qual é o nosso limite de contentamento, irmãos? Irmãos, quer dar um testemunho? Quero dar um testemunho, pastor. O microfone, isso aqui. Qual é o testemunho? Eu quero dar um testemunho que esse mês eu recebi um aumento. Amém, irmãos. Não tem nada de errado. Irmãos, o outro quer dar um testemunho. Eu quero dar um testemunho que esse mês foi cortado metade do meu salário. Você já viu um testemunho desse? Você sabe por quê? Porque na cabeça da gente é que mais sempre é de Deus. Sempre que é mais é de Deus. E a gente nunca pensa que mais pode vir do diabo. Não, do diabo não dá mais não. Por que a gente só consegue enxergar, irmãos, que quando é mais é Deus está me abençoando? Por quê, irmãos? Que mais é de Deus e menos não. Quem foi que deu dinheiro para Judas? Foi Deus ou foi o diabo? Imagina Judas chegando com essa mulher e falando, Deus me abençoou, Jesus, olha aqui. Cuidado, irmãos. Nem tudo que brilha é ouro. O Leonel disse algo algum tempo atrás, não sei se já faz anos, mas algum tempo atrás, nem tudo de bom veio de Deus, e nem tudo de ruim veio do diabo. Como é que eu sei? Discernimento. Discernimento. Você pode estar olhando para você e dizer, eu estou no meu pior momento da minha vida, e Deus dizer, você está no melhor momento da sua vida.
Você pode dizer, eu estou no momento mais difícil da minha vida, mas você está orando, você está agarrado em Deus, você está firme com Ele. E Ele está dizendo, você está no melhor momento da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque tem momento da nossa vida que a gente fica humilde. A gente cumprimenta até o cachorro. Oi, Rex, tudo bem? Tem momento, irmãos, que quando a corda aperta, a gente dá bom dia para todo mundo, irmão. Mas chega uma hora que quando a gente acha que está bem, a gente não olha para ninguém, ergue a cabeça, irmãos. Não, cara, isso não é reino. O maior homem que esteve na terra, ele deixou a glória dos céus e veio aqui. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve nele. Que nós amadurecemos como igreja, que nós precisamos entender o seguinte, aqui dentro tem problema, onde já se viu ter isso na igreja, ué, vai ter aonde? Irmãos, aqui tem gente de tudo quanto é tipo, irmão, criado de tudo quanto é jeito, isso é igreja, isso é família, gente que foi abandonado, gente que foi drogado, gente que foi não sei o quê, e aí vai o que? A gente reúne todo mundo, Deus fala, fica todo mundo aí, eu vou chamar isso de igreja. Vamos ver o que vocês fazem aí. Isso é igreja, irmãos. Aí pega o pastor mais doido que tinha, e aí coloca na frente e fala, pronto, o louco começou pelo pastor. Isso. Estamos sendo transformados. Você me aperfeiçoa, eu aperfeiçoo você. Eu sou uma ferramenta de Deus na sua vida, você é uma ferramenta de Deus na minha vida. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu preciso do seu perdão e você precisa do meu. O pai não é meu, o pai é nosso. O pão não é meu, o pão é nosso. Amadureça. Deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim. Você vai ter problema aqui dentro. Vai ter gente que vai te ferir. Estou mentindo? Estou mentindo, Edileuza? Não. Não deveria, mas tem. O que eu faço, pastor? Perdoa antes. É isso. O diabo pode criar uma situação, mas Deus pode transformar a situação que o diabo criou em um milagre. O diabo pode criar uma situação, mas Deus chega e pega a situação que o diabo criou e transforma no milagre. Que nós sejamos fáceis para perdoar. Cleito, que nós sejamos fáceis para perdoar. Que nós venhamos amadurecer e não ficar rabugento. Eu posso passar uma hora perto de você e estar quieto, nem falar com você, e você ficar chateado comigo. Escuta, precisamos perdoar. Não fuja não, queridos. A manjedoura era emprestada. O jumentinho era emprestado. Mas a cruz era dele. O jumento era emprestado. A manjedoura era emprestada. Mas a cruz era dele. Ele não fugiu da cruz. Vamos nos colocar de pé, por favor. Feche teus olhos. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como é que está o seu coração em relação à sua família. Eu não sei como é que você está na sua alma. Talvez ferido, injustiçado. Talvez o sentimento que você tem hoje é de frustração. Deixa Deus usar isso para fazer um milagre na sua vida. A questão não é o que as pessoas fazem. A questão é a resposta que eu dou. Se a sua vida ficar na mão das pessoas, elas vão fazer o que quiserem com você. Mas se a sua vida estiver na mão de Deus, o que vai fluir de você
é vida, é graça, é misericórdia, é amor. E aí nós começamos a entender a outra face. Aí nós começamos a entender a segunda milha. Aí nós conseguimos entender o perdão. Que o Senhor me ensine a perdoar. Que o Senhor me ensine a amar. Que o Senhor me ensine a ser manso e humilde. Ah, Pai, como eu te amo. Como eu te amo, Senhor. Oh, fale com Ele. Deixa a luz dele crescer em você. Diga mais de ti, Senhor, mais de ti. Labacosh, Naramaye. Mais de ti, mais da tua vida manifesta, mais do teu amor manifesto. Menos de mim, menos de mim. Oh, Racalabacó, e ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, e
todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça. Com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, as vozes que ele crê, eu diminua, diga isso. Eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de tu. Diga novamente que ele cresça, que ele cresça, eu diminua, ele apareça. Oh, aleluia! Com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Que ele cresça. Oh Jesus, tu és tão lindo. Eu me constranja. E todo seu amor, diga mais uma vez que ele cresça. Ele apareça, eu me constranja. Ele apareça, com a tua glória, com todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu sei que o que eu vou pedir agora não resolve toda a nossa vida, mas ela gera em nós uma atitude, uma iniciativa. Não resolve, porque nós precisamos mais do que uma atitude isolada. Mas eu queria que você saísse do lugar, abraçasse alguém. Seja alguém que você conhece ou você não conhece, tem relacionamento ou não tem. Sai do seu lugar, abraça alguém. Vai lá. Abraça alguém.
Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Ele é digno de toda glória, Ele é digno de toda honra. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.